neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta este som de alarido retumbando está, e as águias de Deus já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou Com fidelidade. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. A confiança gera calma, a precipitação é pressa e irrefletida. Muitas almas estão traspassadas, corações feridos por causa da precipitação. A precipitação é pressa e irrefletida, muitas vezes em demanda de uma coisa correta e que Deus tem para nós. Nós deixamos nos ferir por causa da pressa. Às vezes, com pressa de chegar no destino, o homem perde até a sua vida. Isto é da dimensão humana. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a igreja primitiva se precipitando, se preocupando com a pessoa que deveria ficar no lugar de Judas. Ora, quem convocara os 12? Não podia, não tinha em seu programa o substituto de Judas? Sim, perfeitamente. E o profeta desta era nos mostra que mesmo aquela igreja primitiva, composta dos verdadeiros apóstolos, se precipitou em buscar a Matias, sob sorte, sob oração, sob as melhores intenções, para colocar no lugar de Judas. A precipitação
é pressa irrefletida, o que causa muitas vezes feridas nos corações, marcas de dores no íntimo, suspiros e lágrimas. A confiança, porém, gera calma, mesmo depois de precipitados e colhendo suas consequências. O que devemos fazer? É agora termos calma. A igreja primitiva, os apóstolos não sabiam que Deus tinha, sob sua vontade perfeita, Paulo para ser um apóstolo. E sendo ele um apóstolo, então estaria ali completa aquela ordem apostólica 12. Agora, uma coisa é certa, que a precipitação da igreja trouxe Matias para o lugar de Judas. Mas diz o profeta que isto foi sob uma vontade permissiva, foi sob uma pressa irrefletida. Mas a vontade perfeita de Deus trouxe Paulo como apóstolo para os gentios. Então, a determinação, o ato da igreja, antes de receber o Espírito Santo, não impediu e não modificou o programa de Deus em relação a Paulo, o então Saulo de Tarso, que, ao contrário de Judas, tinha sido escolhido desde o ventre de sua mãe para ser o que foi. Nós vemos que Sara era uma mulher temente a Deus, a ponto de chamar o seu marido de Senhor, como um verdadeiro tipo da igreja. Mas precipitou-se também. E com a sua precipitação veio Ismael, um selvagem. E a sua precipitação tinha razão, lógica. Havia um consenso natural naquilo. E precipitando-se trouxe um selvagem, Ismael. Mas isso não impediu, definitivamente, que Deus mudasse seu plano e deixasse de cumprir a sua perfeita vontade através dela, que era Isaque. A vontade perfeita trouxe Isaque, o filho da promessa, tipo do amor. Veja que contraste, um selvagem por um tipo do amor. As providências humanas, por mais bem intencionadas que elas sejam, sempre trazem este tipo de salvamento, de soluções. Trazem doutrinas com bases corretas, porém são precipitações. É pressa irrefletida, é falta de confiança. E a falta de confiança gera o desespero, a intranquilidade, a angústia, a fadiga, a insegurança. Porém, a confiança gera calma. Moisés, sabendo que Deus o houvera comissionado, ficou calmo quando foi resistido por Janes e Jambres. Ele não fez nada para acalmar ali com um pacto, pensando assim, eu enganei, eu tive uma visão, uma ilusão óptica, uma psicose, uma coisa assim, patriótica, e vim fazer isto aqui. Mas, na verdade,
isso são coisas que eu aprendi no Egito. Não. Ele ficou confiante enquanto estava sendo resistido. E resistir quer dizer fazer a mesma coisa, diz o profeta. Ele não procurou a defender-se. E a sua confiança em Deus mostrou que, de fato, ele tinha sido comissionado por Deus. Então vamos voltar aqui, ouvintes, porque isso é de importância para cada um individualmente. A precipitação, a pressa irrefletida, gera dores na alma, feridas no coração. Apesar de que nem sempre elas impedem a perfeita vontade de Deus acerca da pessoa, se ela de fato existe. Se existe uma perfeita vontade de Deus a seu respeito, não importa o que aconteça. Não importa. Se não existe, pode ser até que não haja nenhuma precipitação de sua parte. Pode ser até que não haja pressa nenhuma. E pode até haver confiança. Uma confiança cauterizada. Uma confiança em algum credo, em algum dogma, em alguma doutrina. Se não houver um plano, uma programação de Deus a seu respeito, nada acontecerá de perfeição, de perfeito a seu respeito. Então não importa quanta precipitação houve de Sara e da igreja primitiva, porque ela aponta para a igreja, isso não impediu que a perfeita vontade de Deus se manifestasse. Não impediu que Isaac viesse. Não impediu tampouco que Paulo fosse levantado como aquele verdadeiro apóstolo. Agora pensemos, mais uma vez, se a igreja primitiva precipitou-se, também sendo que Sara precipitou-se, então vem a pergunta, e nós? Mas como a precipitação deles não impediu que a vontade perfeita de Deus se cumprisse, e o Isaac viesse, e Paulo fosse levantado, também a nossa precipitação não muda o quadro de Deus. Se é que Deus, bem entendido, repetindo, enfatizando, se é que estamos dentro de um quadro de Deus para a perfeição. Isto virá. Isso terá que vir. Isto é encargo do próprio Deus. Mas o profeta diz, eles estão sempre apressados. Estão sempre correndo para cima e para baixo e procurando um meio de salvamento, procurando um meio de consertar as coisas. Então ele dá o exemplo daquela viúva que, com todos os demais ímpios, foi vítima de uma seca tremenda, mas ela estava certa de Deus. Ela estava tão certa de Deus que não se dobrou diante das circunstâncias. Por certo, ela era uma viúva nova, porquanto seu filho ainda era criança, seu único filho. Mas ela não se dobrou diante das circunstâncias. Ela não se precipitou. Ela não teve uma pressa irrefletida ao ver que ela e seu próprio filho estavam morrendo. E ela não procurou um meio ilícito, porque ela tinha o calibre de Elias. Sem conhecê-lo, ela nunca o tinha visto antes, mas ela tinha o calibre do profeta. O importante é isto. Nós estamos muito preocupados com a ressurreição.
Mas importa é ter o calibre do profeta. Por quê? O profeta, antes de ser tomado, desceu à casa da viúva. E lá ele operou o poder da palavra falada. Elias mesmo. O azeite não faltou na botija. A farinha não faltou na panela, tipo do Espírito Santo de Cristo. Mas mesmo tendo o Espírito Santo, houve morte ali, para que houvesse ressurreição. Agora Elias, nesta era, o profeta desta era, também desceu à casa de uma viúva, que tinha o mesmo calibre dele, a mesma fé. E isto operou a palavra falada ali dentro de sua casa. E isto é perfeição. Mas não foi por causa de uma pressa dela. Ela teve calma até para pedir. Ela era viúva, ela lavrava a terra. O seu esposo morreu no trabalho lavrando a terra. E ela continuou lavrando a terra para se suster. E foi oferecido para ela $1 milhão. Foi oferecido para ela a cura de sua irmã que estava na cadeira de rodas. Mas ela não se precipitou em impedir. Ela requereu os filhos. Ela podia pensar, isto é um negócio de Deus converter meus filhos. Agora eu soluciono o meu problema financeiro. Ou então vou ter minha irmã de pé para me ajudar. A exemplo de Salomão, Salomão não se precipitou. Para que você quer as coisas? Por que nós estamos lendo a mensagem? A Bíblia, a própria mensagem, o profeta diz que leem para contendas. São Paulo fala isso. Querem saber para contender. Isso é uma precipitação muito grande. Melhor fora não saber coisa alguma, diz o profeta. Melhor fora ter apenas uma gotinha de azeite e receber Elias como ele é. Então, a essas alturas dos acontecimentos, é melhor esperar em Deus. De todos os modos, é melhor esperar em Deus, confiar nele com o coração magoado, ferido por causa das precipitações, as decepções. Mas se eu tenho certeza que existe um plano perfeito a meu respeito, então, o melhor é esperar. Por que Davi esperou e outros não esperaram? Ele disse, eu esperei no Senhor com paciência, até que ele se inclinou para mim. Tanta precipitação que ele teve, tantos passos precipitados, não o tiraram do quadro de Deus. Por que ele esperou? Por que Simeão esperou o menino? Tantas crianças entraram ali, e aquilo podia ser confundido, um casal muito santo entrar ali com a criança. Por que Ana esperou? Sem pressa. Mas essa pressa provoca aborto. Essa pressa estraga a coisa. A pressa põe a caça a perder. Com a pressa você perde a caça. Com a pressa você perde a vida no trânsito. Você tira a vida dos outros. Com a pressa você fere a alma. Você fere o coração próprio e dos demais. O melhor é esperar em Deus, mesmo com o coração. Se eu estou dentro do plano perfeito de Deus, na verdade eu posso carregar feridas por causa de minhas precipitações. Abraão precipitou-se, apostatou-se, mentiu, e outros exemplos na Bíblia e a própria igreja primitiva. Mas nunca precipite-se com doutrinas. Olha, Deus te abençoe agora. Te console com as consolações que Ele tem me consolado. Segundo as palavras de São Paulo, que Deus te dê saúde nesse instante. Tenha confiança. Isto gera calma. Aprenda a ser resistido pelas intempéries da vida. Aprenda a sofrer decepção, a não alcançar tudo que você deseja, com calma, e assim você demonstrará estar dentro do plano perfeito. Esperei com paciência no Senhor, até que Ele se inclinou para mim. Deus te dê a saúde,
a bênção dos céus nesse instante, a confiança que gera calma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. E se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca, nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus.
criador.